Bem, uma boa noite a todos. É preocupante sim, porque desde o momento que existe o VAR, ele precisa ser consultado. Se existe uma dúvida, como foi falado no primeiro gol, como era o lance de impedimento, o árbitro não precisa ser chamado. Mas no segundo lance, nós tomamos um gol, por exemplo, contra o Ceará. Eu não sei exatamente, não lembro quem foi o gol. Lembra de quem foi o gol ali, mas que apoiou o Messias, exatamente. O Messias apoiou, mas ele só apoiou no PP. Como o PP não subiu, ele só tocou com a mão e deram um gol, que foi um gol legítimo, não foi, né, um gol errado, ilegítimo de forma nenhuma, né? Foi um gol claro, e tanto que ele deu o gol, não, no caso não foi o Klaus, mas eu acho que nesse lance do Gênesis deveria ter chamado o VAR, deveria ter chamado o Klaus para poder tirar realmente qualquer tipo de dúvida. O VAR simplesmente avisou que o Gênesis não tocou, que o Gênesis havia tocado no Nino, e não foi a realidade. Então, realmente foi bem confusa essa situação, não quero colocar de forma nenhuma um peso em cima do árbitro, mas eu acho que no momento que há o VAR tem que chamar para tirar qualquer tipo de dúvida, e infelizmente isso não aconteceu, como foi falado aí pelo Sandro Meirahit, que os 2 gols foram legítimos e hoje tiraram da gente a nossa permanência, porque 45 pontos, o Bahia com menos 9 pontos do que a gente, seria muito difícil deles conquistarem isso em 5 jogos, e ainda a gente tendo 4 jogos. Então, lamento muito o que aconteceu hoje. A gente sabe que às vezes o VAR contribui com uma jogada que é duvidosa, mas no caso mesmo hoje foi muito ruim a atuação do VAR. Pergunta agora do Flaviano, do Arena Esporte Total. Como você avalia esse empate para atingir o objetivo traçado na permanência? Uma partida onde a equipe foi melhor na primeira etapa e no segundo tempo o Bahia se impôs um pouco. Nós tivemos um excelente primeiro tempo com jogadas em velocidade no contra-ataque, mas também ocupando o campo do Bahia. A gente conseguiu realmente, a gente havia treinado isso, a gente sabia o quanto eles tinham dificuldade, eles jogam muito, eles ocupam muito bem os lados do campo, mas por dentro eles têm bastante dificuldade. Nós construímos muito por dentro, a gente conseguia chegar, trabalhava do nosso lado esquerdo com o Endel, o PP, o próprio Felipe, e automaticamente quando a gente encontrava ali tanto o Gava quanto o Max completamente livre por dentro, a gente teve várias possibilidades de agredir a última linha deles de marcação, com passe, com finalização. Fizemos isso, tivemos várias finalizações, tivemos 2 gols que foram anulados, naturalmente, mas eu acho que fizemos um grande primeiro tempo. Depois que o Felipe cansou, a gente tinha que tomar uma decisão, né? A gente naturalmente poderia entrar, por exemplo, com o Cafu, mas a gente sabe o quanto ficaria mais exposto. A gente entrou com o Cafu depois que o Max cansou, então a gente achou melhor e mais prudente a gente entrar com o Lucas Hernandes, porque é um lateral, aquele lado deles é muito forte, com o Nino, e depois entrou o Rossi. São 2 jogadores muito agudos, muito velozes, cruzam muito bem. A gente não queria de forma nenhuma se dar o luxo de perder os 3 pontos aqui. Então a gente sabia que uma vitória seria importante, a gente poderia ter colocado, além do Cafu, mais um atacante, a gente tinha Pato, a gente tinha Danilo no banco, a gente poderia ter colocado o Osman, mas a gente achou melhor que a gente jogasse com segurança, e porque o Lucas Hernandes, ele também é um jogador muito agudo, um jogador com muita qualidade ofensiva, e a gente então foi mais conservador quando a gente colocou o terceiro zagueiro, porque eles já estavam começando a ganhar bolas aéreas. A gente tirou toda a possibilidade dele fazer esses cruzamentos na área, porque a gente tinha realmente jogadores altos na área. Pergunta agora do Liberati, da Web Rádio FM. Mesmo sem o Cleison, o Cuiabá fez um bom jogo. A entrada do Camilo como volante fez o Cuiabá ser mais repetir essa função? O Camilo tem realmente feito grandes partidas, mas agora como primeiro volante, no lugar do Auremi, o próprio Yuri, que fez o primeiro volante. Aqui o Yuri tem uma forma diferente de jogar, um jogador com mais qualidade no passe, de construção, e o Camilo é aquele pitbull, literalmente um pitbull. É o que a gente sentiu falta um pouco para a gente dar liberdade para Gava, para PP, para Max, para Felipe jogar. A gente precisa ter um cara muito forte à frente da nossa zaga, e o Camilo está fazendo assim, fez 2 partidas excelentes,
né, com essa ausência do Auremi. Então, tem sido realmente um jogador muito importante, justamente que deixa com que os nossos volantes, que passam a ser meias, que eram meias de origem também, tanto o Gava quanto o PP, construam mais para a equipe. Alexander Vieira, do Bola VIP, e Marcelo Cruz, da Rádio Alternativa, fazem perguntas similares. Na última coletiva, você falou que a pontuação para se salvar deve ser maior que a 45 pontos. Hoje o Cuiabá chegou aos 43. Qual a sua projeção para que o Cuiabá possa garantir a permanência? A gente joga jogo a jogo, a nossa projeção é o próximo jogo, foco total no próximo jogo, o Palmeiras, que a gente precisa realmente fazer um grande jogo em casa. A gente vai estar jogando contra os caras pós-final da Libertadores. Os caras podem ganhar, podem perder, podem vir todos felizes, podem vir tristes, independente de qualquer situação. Nós precisamos estar focados principalmente nesse jogo. Depois a gente pensa nos próximos. Israel Prates lê agora, em determinado momento do segundo tempo, substituições como a do Lucas Hernandes mostrou que o Cuiabá estava satisfeito com o empate, mesmo estando melhor no jogo. Houve esse consenso de que o ponto já era suficiente, Jorginho? Não é uma questão de estar satisfeito, é uma questão de prudência, né? A gente sabia que se empatássemos o jogo, o Bahia ficaria a 6 pontos da gente, permaneceria a 6 pontos da gente. A gente alcançaria 43 e eles automaticamente alcançariam 37 pontos. Isso nos dá uma condição boa, porque os confrontos que o Bahia tem são muito difíceis. A gente sabe também que o Grêmio, né, ganhou o último jogo, que vai jogar contra um Flamengo desfalcado, mas o Flamengo tem um banco muito bom, tem um elenco fantástico que pode naturalmente dificultar bastante para o Grêmio. Então, assim, a gente está jogando literalmente de acordo com a nossa necessidade. A nossa necessidade, em primeiro lugar, é a permanência, e a gente não podia perder aqui, porque se perde, o Bahia chegaria naturalmente a 3 pontos de diferença, aí ficaria muito ruim para a gente. Como a gente deixou o Bahia longe, foi bem estratégico.